Nas profundezas ocultas da história da Segunda Guerra Mundial, um enigma persistente continua a fascinar tanto os historiadores quanto os entusiastas da ciência e da tecnologia. Estamos falando de Ussino, um suposto dispositivo alemão cercado de mistério, especulação e controvérsia. Este projeto, que teria sido desenvolvido em uma instalação subterrânea chamada Der Riese, perto da fronteira tcheca com a Polônia, é objeto de intensa investigação e debate. Um grupo seleto de cientistas e pesquisadores, incluindo o polonês Igor Witkowski, que teve acesso a documentos vazados, está trazendo à luz informações que desafiam nossa compreensão convencional da ciência, da ética e até mesmo da realidade como a conhecemos. Neste mergulho no desconhecido, vamos explorar as várias facetas de Ussino, desde as teorias científicas que poderiam explicar sua suposta capacidade de manipular o tempo e o espaço, até os cérebros por trás deste projeto enigmático e seu destino após o fim da guerra. Também abordaremos as implicações éticas e morais que surgem quando a busca implacável por avanço tecnológico encontra o desespero e a urgência da guerra. À medida que desvendamos os mistérios que cercam o Ussino, somos lembrados de que a história e a ciência guardam segredos profundos, esperando para serem revelados, e que a busca pela verdade continua a desafiar nossas percepções e nossas fronteiras éticas e científicas. Então, se você está pronto para uma jornada que vai além do que você pensava saber sobre a Segunda Guerra Mundial, a ciência e a ética, venha comigo. Vamos juntos desvendar os mistérios, as controvérsias e o legado duradouro de Ussino. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. A reputação da Alemanha em inovação bélica. A Alemanha, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, estabeleceu-se como uma potência em inovação tecnológica militar. O país não apenas desenvolveu armas e equipamentos, mas também revolucionou a forma como a guerra era travada. Um exemplo notável é o tanque Tiger, uma máquina de guerra que era muito mais avançada do que qualquer coisa que os aliados tinham à disposição na época. Com uma blindagem excepcionalmente forte e um canhão de alta potência, o Tiger era uma força a ser reconhecida no campo de batalha. Além disso, a Alemanha foi pioneira no uso de submarinos U-Boot, que eram notavelmente eficazes em táticas de guerra submarina. Esses avanços não foram apenas incrementais, eles mudaram o paradigma da guerra moderna. Os mísseis V-1 e V-2 representam um capítulo à parte na história da inovação bélica alemã. O V-1, também conhecido como bomba zumbidora, devido ao som característico que fazia, foi um dos primeiros mísseis de cruzeiro, capaz de ser lançado de plataformas móveis. Embora não fosse extremamente preciso, o V-1 causou considerável destruição e teve um impacto psicológico significativo sobre a população civil. O V-2, por outro lado, foi o primeiro míssil balístico de longo alcance do mundo e o precursor de toda a tecnologia de mísseis moderna. Desenvolvido por Wernher von Braun, que mais tarde se tornaria uma figura-chave no programa espacial dos Estados Unidos, o V-2 era uma arma de destruição em massa que podia atingir alvos a centenas de quilômetros de distância. O V-2 não apenas causou devastação, mas também abriu as portas para a era espacial e a corrida armamentista que se seguiria durante a Guerra Fria. O surgimento do Ussino. Em um ambiente de crescente desespero e pressão, a Alemanha nazista lançou o projeto conhecido como Ussino, ou Die Glocke em alemão. Este projeto não era apenas mais um em sua vasta gama de experimentos militares. Era uma tentativa audaciosa de mudar o curso da história. A ideia era criar um dispositivo que pudesse manipular o tempo, ou no mínimo as leis da física, de uma forma que desse à Alemanha uma vantagem decisiva na guerra.
O projeto foi tão secreto que apenas um seleto grupo de cientistas e oficiais militares de alta patente sabiam de sua existência. O local escolhido para os experimentos foi uma instalação subterrânea em Der Riese, perto da fronteira tcheca com a Polônia, longe dos olhos curiosos e potencialmente espiões. A instalação foi construída com múltiplas camadas de segurança, e os cientistas trabalhavam sob condições rigorosas, muitas vezes arriscando suas vidas devido à natureza instável e desconhecida do dispositivo. Igor Witkowski, um autor e pesquisador polonês, tornou-se uma figura central na divulgação deste projeto enigmático. No ano 2000, ele publicou um livro intitulado The Truth About the Wonder Weapon, que trouxe à luz muitos detalhes sobre o sino. Witkowski afirmou ter tido acesso a documentos altamente confidenciais que pertenciam a Jakob Sporenberg, um oficial da Schutzstaffel, SS, envolvido no projeto. Estes documentos foram supostamente vazados por uma fonte anônima dentro da inteligência polonesa. A condição para o acesso de Witkowski era estrita. Ele poderia ler e traduzir os documentos, mas não estava autorizado a fazer cópias. Isso significava que Witkowski tinha uma única chance de absorver e documentar as informações, tornando sua pesquisa tanto meticulosa quanto arriscada. Os documentos revelaram não apenas os detalhes técnicos do dispositivo, mas também os nomes dos cientistas envolvidos, os experimentos realizados e os resultados observados, que variavam de falhas catastróficas a fenômenos inexplicáveis. O local dos experimentos, Der Riese. Der Riese, que significa o gigante em alemão, era mais do que uma simples instalação militar. Localizada em uma área remota perto da fronteira tcheca com a Polônia, essa instalação subterrânea foi projetada para ser o epicentro de alguns dos projetos mais secretos e ambiciosos da Alemanha nazista. O complexo era uma verdadeira fortaleza, com múltiplas camadas de segurança, desde guardas altamente treinados até sistemas de vigilância de última geração. O acesso era tão restrito que mesmo oficiais de alta patente precisavam de autorizações especiais para entrar. O interior da instalação era igualmente impressionante, com laboratórios equipados com tecnologia de ponta, salas de experimentação blindadas e até mesmo um sistema de ventilação especializado para lidar com possíveis vazamentos de substâncias perigosas. Tudo isso fazia de Der Riese o local ideal para o desenvolvimento e teste de sino. O que torna Der Riese ainda mais fascinante são os relatos de fenômenos inexplicáveis associados aos experimentos com o sino. Segundo documentos e testemunhos, durante os testes, o dispositivo começava a flutuar, desafiando todas as leis conhecidas da física e da gravidade. Este fenômeno não era apenas um simples levitar. O dispositivo emitia um brilho e uma série de sons harmônicos que pareciam alterar a própria estrutura do espaço-tempo ao seu redor. Para conter esses efeitos imprevisíveis, os cientistas usaram correntes pesadas e sistemas de ancoragem para prender o dispositivo a uma estrutura de concreto reforçado. Mesmo assim, os relatos indicam que instrumentos de medição próximos ao dispositivo frequentemente falhavam ou apresentavam leituras anômalas, como se estivessem sendo afetados por um campo magnético ou energético desconhecido. A ciência por trás do sino. Mergulhando nas complexidades científicas por trás de o sino, é quase impossível não especular sobre as teorias que poderiam sustentar tal tecnologia. A primeira que vem à mente é a teoria da relatividade de Einstein. Se o sino realmente tinha o potencial para manipular o tempo ou o espaço, então é provável que os cientistas alemães estivessem explorando aspectos da relatividade geral ou especial. Além disso, teorias mais modernas, como a da gravidade quântica e as cordas cósmicas, poderiam ser relevantes. Há também a possibilidade de que eles estivessem experimentando com partículas exóticas ou estados da matéria ainda desconhecidos, como o condensado de Bose-Einstein, para criar campos gravitacionais artificiais. O fato de o dispositivo flutuar e emitir campos energéticos sugere que os cientistas poderiam estar manipulando algo além das 4 dimensões espaciais e temporais que conhecemos. A questão de quem estava por trás deste projeto é tão enigmática quanto o próprio sino.
Os nomes dos cientistas envolvidos são mantidos em segredo, mas é provável que eles fossem alguns dos melhores cérebros da Alemanha na época, possivelmente envolvidos em outras iniciativas de pesquisa de ponta. Alguns especulam que Wernher von Braun, o cérebro por trás dos mísseis V-2 e mais tarde uma figura-chave na NASA, poderia estar envolvido, embora isso permaneça uma especulação. O que é ainda mais intrigante é o destino desses cientistas após a guerra. Muitos cientistas alemães foram recrutados por outras nações através de programas como a Operação Paperclip nos Estados Unidos. Isso levanta a questão: esses cientistas continuaram suas pesquisas em segredo sob novas bandeiras? E se sim, até onde chegaram suas descobertas? Implicações e controvérsias. O destino de Ursino após o fim da Segunda Guerra Mundial é um dos mistérios mais debatidos e especulados da história moderna. Uma das teorias mais prevalentes sugere que o dispositivo foi secretamente transportado para os Estados Unidos como parte da Operação Paperclip, um programa que recrutou cientistas alemães para trabalhar em projetos americanos. Isso levanta questões intrigantes. Se o sino realmente chegou aos Estados Unidos, em que tipo de projetos ele foi utilizado? Estaria ele armazenado em algum lugar como a Área 51, envolto em segredos e protegido por medidas de segurança extremas? Ou talvez ele tenha sido desmontado para estudo e suas partes usadas em outros projetos secretos de pesquisa? A falta de evidências concretas torna essas questões ainda mais fascinantes e alimenta uma ampla gama de teorias da conspiração. O desenvolvimento de Ursino não é apenas uma questão de inovação tecnológica, ele também levanta dilemas éticos profundos. A busca por avanço tecnológico em tempos de guerra inevitavelmente colide com questões morais sobre o valor da vida humana e a integridade ética. Se o sino tinha o potencial para manipular o tempo ou o espaço, quais seriam as implicações éticas de usar tal tecnologia em um cenário de guerra? Poderia isso levar a abusos de poder, como a alteração de eventos históricos ou a manipulação da realidade para servir a uma agenda política? E o que dizer dos riscos associados a brincar com forças que mal compreendemos? A ética da ciência em tempos de guerra é um campo minado moral que vai além do simples desenvolvimento de novas armas. É uma questão que nos obriga a confrontar os limites do que é aceitável em nossa busca incessante por conhecimento e poder. O legado do Ursino. O enigma de Ursino transcende as fronteiras da história e da ciência para se tornar um símbolo duradouro do que é possível quando a busca humana por conhecimento é alimentada pelo desespero e pela urgência da guerra. Este legado é multifacetado e toca em várias áreas, desde a pesquisa científica até a ética e a cultura popular. Embora não possamos confirmar a existência de Ursino, a mera possibilidade de tal dispositivo ter existido estimula o pensamento científico e a imaginação. Ele serve como um catalisador para discussões sobre os limites da física, as possibilidades da viagem no tempo e o potencial de tecnologias ainda não descobertas. O mistério em torno de Ursino também alimenta a curiosidade e inspira uma nova geração de cientistas a desafiar, a questionar o que sabemos e a explorar o que ainda não compreendemos. O sino encontrou seu caminho na cultura popular, aparecendo em livros, filmes e séries de televisão como um artefato misterioso de poder inimaginável. Ele se tornou um ícone da ficção científica e da teoria da conspiração, um símbolo do que pode estar escondido nas sombras da história oficial. O legado mais duradouro de Ursino pode ser o conjunto de questões éticas que ele levanta. Ele serve como um lembrete contundente de que a inovação tecnológica não é isenta de responsabilidade moral. A história de Ursino nos faz questionar até onde estamos dispostos a ir em nome do progresso e quais são os custos éticos de tal empreendimento. Ele nos desafia a ponderar se há limites que a ciência não deve cruzar, especialmente quando impulsionada pelas circunstâncias extremas da guerra. Finalmente, Ursino exemplifica o poder duradouro dos mitos e lendas. Mesmo que nunca encontremos evidências concretas de sua existência, a história de Ursino continuará a capturar nossa imaginação, a provocar debates e a inspirar investigações.
Ele se torna, assim, um mito moderno que nos faz refletir sobre nossa própria humanidade, nossas aspirações e nossos medos. O legado de O Sino é, portanto, muito mais do que a soma de suas partes mecânicas e teorias científicas. É um espelho que reflete as complexidades, os dilemas e as possibilidades infinitas da condição humana. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Você acredita que esse dispositivo realmente existiu e tinha o poder de manipular o tempo e o espaço? E quanto às implicações éticas de tal projeto em tempos de guerra? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.